Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à aula 5. Na aula passada a gente mostrou o poder do NG Repeat, né, que é o poder de repetir listas e tudo mais. Né? Então, com esse grande poder na nossa mão, a gente começa agora a ter mais liberdade para estar criando exemplos mais criativos no uso do clique, nas interfaces e tudo mais. Nessa aula, eu vou estar explorando uma manipulação de lista, que no caso é a lista que a gente já está trabalhando de pessoas. Né? Então a gente vai criar uma função de inclusão nesse vetor, uma função que a gente vai colocar no escopo. Em seguida a gente vai criar uma função de exclusão, de tirar um item do vetor. A gente vai criar botões que excluem cada uma dessas pessoas e um formulário simples de inclusão de uma nova pessoa. Depois a gente vai criar um botão para incluir, né, essa pessoa dentro do formulário e ela refletir na lista de uma forma super simples. Então a gente também vai fazer o uso da diretiva NGShow para mostrar para vocês o que a gente pode e o potencial dessa diretiva, que é muito bom também. Essa diretiva, enfim, quando eu chegar nela vocês vão entender, mas ela é a principal diretiva que você vai estar usando para exibir coisas ou não na tela, dependendo das condições do teu objeto de escopo, né, do teu objeto da interface. Né? Então Então agora estamos na aula 5. Esse foi o último estado que a gente deixou nosso código na aula 4. Vamos atualizá-lo. Vamos botar aula 5. Aula 5, meu quarto controller. Meu quarto controller. Então a primeira coisa que a gente vai criar agora é uma função. Como é que a gente cria uma função no escopo? Né? Então a gente dá um scope, exatamente como uma variável, a gente cria uma função agora, incluir pessoa. A única diferença é que agora a gente vai dizer que ela é igual a uma function do JavaScript e que ela vai receber agora, as strings para ficar mais simples de entender. O nome, I de idade e S de país. Perfeito. Essas variáveis elas vão entrar aqui e a gente vai colocar no array de lista de pessoas, dar um push nele, criando esse objeto. Eu posso criar o objeto aqui fora ou já colocar ele aqui dentro para facilitar. Então vamos colocar ele logo aqui dentro. Nome, dois pontos, S nome, idade, dois pontos e idade, país, dois pontos, S país. Prontinho. Isso daqui vai colocar no final do vetor uma nova pessoa com os parâmetros passados. Então isso daqui já é um caso prático. Criamos o nosso vetorzinho de incluir uma nova pessoa. Tá? Se você quiser evoluir nessa função, você pode criar testes e tudo mais. Né? Enfim. Mas aqui, para simplificar nossa aula, estou simplesmente criando uma função e colocando mais um item, mais um objeto no final desse vetor, com os parâmetros que foram fornecidos na função. Então vamos lá. Agora, para excluir um item do vetor, eu vou usar um método conhecido do JavaScript. Vamos colocar aqui, excluir pessoa. Para excluir uma pessoa, a gente vai receber o nome, vamos excluir todas as pessoas que tiverem nome igual ao fornecido. Tá, então o que a gente vai fazer? Para excluir uma pessoa, basta a gente pegar a lista de pessoas. Vamos criar uma variável aqui. Tá? Vai ser lista de pessoas nova. Então, essa lista de pessoas novas vai ser a lista de pessoas com um filtro. Onde nesse filtro vou botar uma função que vai processar cada um dos elementos desse array. Então, como é que funciona o filter? Né? Ele espera uma função com um parâmetro, em que ele assume que o parâmetro dessa função é o próprio item do array. Então, o que é o item do array? A pessoa. Então,
para cada item, se eu retornar verdadeiro, significa que ele está atendendo o filtro, ou seja, ele vai trazer esse item. Se eu retornar false, ele entendeu que aquele item não é para vir no filtro. Então, para cada pessoa, eu vou fazer um teste, onde o nome dessa pessoa tem que ser diferente do nome passado. Ah, por que diferente? Calma aí, não estou entendendo. Você não está querendo excluir a pessoa que tem um nome igual? Exatamente, eu quero excluir a pessoa com nome igual, mas para eu montar um vetor com as pessoas que tem que ficar, é exatamente isso que eu estou fazendo. Estou fazendo um filtro num vetor em que eu estou dizendo quais são as pessoas que tem que ficar. E ele vai me gerar uma lista de pessoas exatamente filtradas pelas pessoas que tem que ficar. Ou seja, as pessoas que tem que ficar são as pessoas em que o nome é diferente do nome que está fornecido na função. Eu dou esse retorno da função. Então ela vai retornar true, verdadeiro ou falso, para saber se vai trazer a essa pessoa do filtro da lista de pessoas. Então, para cada pessoa, repetindo, ele vai rodar essa função e vai fazer o teste. Então, as pessoas que tiverem o retorno que for verdadeiro, passou no filtro e vai trazer na nova lista. Então, com essa lista de pessoas novas, eu vou simplesmente pegar o meu escopo, a minha lista que está no escopo, lista de pessoas, e vou substituir para essa lista nova que eu criei, resultante desse filtro aqui. Então, isso daqui já deve ser suficiente para executar o código. Tá, agora vamos usar essas funções. Então, vamos colocar aqui para cada pessoa, vamos adicionar um botãozinho no final. Então, criar um botão, e nesse botão colocar a classe do Bootstrap, btn default. Então aqui a gente vamos colocar aqui excluir, e vamos usar o nosso primeiro evento, ng click. No clique desse botão eu vou chamar a minha função excluir pessoa e vou passar para ele quem? Pessoa, que está no meu contexto. Como eu estou dentro do LI ainda, eu tenho acesso à pessoa, ponto nome, ponto e vírgula aqui, ng click, ele vai executar e vamos ver aqui. Atualizar, excluir, vamos verificar se tem alguma falha aqui. Lista pessoas não está definido, então lista pessoas, eu acabei esquecendo um detalhe aqui, lista pessoas. Então eu dou atualizar, excluído, excluímos o Rogério, excluímos o João. Pronto, agora a gente não tem mais nenhuma pessoa. Simplesmente dessa forma a gente resolveu um problema super difícil, super complexo de fazer no jQuery. Agora vamos colocar a função, o botão de incluir uma pessoa. Então vamos pensar aqui. Eu tenho essa UL, eu posso colocar um formulário, né, nova pessoa. Então vamos pegar esse painel aqui, aproveitar ele, colocar aqui em cima, /div, esqueci o body, e vamos colocar aqui um divzinho, class, form, group, /div, vamos colocar aqui label, esse é um label simples. Vou nem colocar um forzinho aqui, vamos fazer a coisa bem simples mesmo, né? Então nome,
Input type text, vou botar aqui, cadê text? Input text, sem name, value sem value. Vamos fazer aquele nosso ng-model das primeiras aulas. Vamos vincular ele a form.nome. Então eu já vou entrar no detalhe aqui sobre isso. A gente pode criar um objeto de N níveis como o nosso objeto de escopo. Isso daqui também te dá um poder de organização muito bom na hora de estar criando suas soluções. Tá? Então aqui criamos um form nome. Vamos botar até assim, inclusão nome. Tá? Vou botar até assim, frm inclusão nome. Vou criar uma classe aqui, form control. Vamos colocar os outros três aqui, idade e país. Frm inclusão, idade, país. Vamos colocar no caixa baixa, isso faz diferença também. Perfeito. Temos um formulário com bootstrapping. Vamos redefinir esse nome aqui, não vai ser lista de pessoas, vamos colocar inclusão. Vamos deixar sem template também para ficar rápido. Inclusão. De pessoa. Atualizar. Inclusão de pessoa. Tá? Agora eu vou usar o meu ng-show. ng-show. Como que funciona o ng-show? O ng-show também trabalha em cima de uma variável do escopo. Então ele vai mostrar o elemento na tela se essa variável retornar verdadeiro, né? E o ng-hide é exatamente o contrário. Ele vai esconder se a variável for verdadeiro. Tem o ng-hide também, que funciona de maneira inversa. Então você pode muito bem estar usando um ou outro para determinadas situações na página. Então eu vou colocar como ng-show aqui, exibir formulário inclusão. Vamos trabalhar com essa variável aqui. Então, se eu não definir ela, o formulário por padrão é considerado como falso. Então, ele não vai aparecer por padrão. Então, eu posso, no momento, criar aqui, ó, scope, exibir formulário inclusão igual a false, só para constar. E aqui no clique do botão do meu Jumbotron, eu posso adicionar agora um ng-click e dizer que exibir formulário de inclusão é verdadeiro. E vamos ver? Prontinho. Que maravilha, né? E olha só, vamos fazer uma brincadeira aqui também, ó. ng-hide, ele vai esconder se o formulário de inclusão for verdadeiro. E é exatamente o que a gente quer. Então, quando eu clicar nesse botão de incluir, vamos renomear ele para ficar mais claro. Incluir pessoa. Atualizar, incluir pessoa. Quando eu clicar nele, ele desaparece. Aparece para a gente o formulário de incluir uma pessoa. Bacana, né? Sem escrever nenhum hide e nada em jQuery. Isso é muito poderoso. E vocês já estão começando a perceber isso. Eu espero. Porque isso é muito bom. É muito legal você ter esse tipo de controle da interface na sua mão. Só com conhecimento bem simples de JavaScript. A gente não está fazendo nada muito complexo de JavaScript também. Enfim, está tudo na sua mão, basicamente. É tudo questão de manipulação do escopo. E a sua interface agora ela vai respeitar esse estado. Tá? Então, aqui a gente escondeu o botão. A qualquer momento que eu fizer aqui dentro o botão aparecer, eu definir aquele formulário
de inclusão é false, o que vai acontecer? O botão vai voltar a aparecer aqui magicamente, né? E esse formulário automaticamente vai esconder também, sem eu ter que fazer nada, só setando uma variável booleana, true ou false, né? Então é muito bom. Vamos continuar então. A gente precisa ter o nosso botão de inclusão aqui. Vamos colocar nosso botão de inclusão no formulário. Vou pegar um form group aqui, sem label. Agora nesse caso a gente vai usar um button como esse daqui de baixo. Então aqui nesse button vamos chamar a função incluir pessoa. E aqui no incluir pessoa, olha só, não é nem necessário a gente passar parâmetro com essa mudança de paradigma. O incluir pessoa, a gente pode pegar direto do escopo os valores que estão aqui, aqui e aqui, sem necessariamente precisar passar um parâmetro para a pessoa. Então, vamos colocar aqui, incluir. Então, incluir pessoa, cadê? Nosso incluir pessoa não precisa de nada disso. Os nossos parâmetros, eles estão, a gente pode colocar assim, ó, estou criando as variáveis e setando. E não preciso nem usar, eu posso pegar direto o mesmo caminho. Então, vamos lá. FRM inclusão, scope, FRM inclusão, nome, scope, FRM inclusão, idade, FRM inclusão, país. Mas calma aí, Roger, me explica isso aí direito. Você está fazendo uso, o que é isso? Então, vamos explicar direito. Você pode montar o seu escopo de uma forma mais completa e complexa. Você pode criar níveis de objetos, vamos assim dizer. O JavaScript permite que você crie objetos em tempo real. Então você pode ir crescendo com o teu objeto, criando propriedades e tudo mais. Então quando eu faço isso aqui, scope, ponto, embora pareça que é uma variável, não, eu estou criando uma propriedade dentro desse objeto que está sendo passado para a função que é o objeto de escopo. Tá? Então, quando a gente faz FRM inclusão, a gente também pode estar criando o objeto direto nome. Eu pego forma de inclusão, é um objeto onde as propriedades têm valor vazio. Vou botar nulo aqui, ou idade de 0. Posso botar uma string também, vazio, e colocar país vazio. Então, no meu formulário de inclusão, esse também será um objeto em que eu posso acessar na minha interface. Então, atualizando aqui, incluir pessoa, estão vindo vazios. Se eu colocar 1, 2 e 3, posso atualizar, incluir pessoa 1, 2 e 3. Tá? Outra coisa que eu acho importante vocês terem também noção quando vocês estiverem trabalhando com o seu navegador, é muito bom estarem com a página de mais ferramentas do desenvolvedor aberta. Essa telinha aqui, na aba de console, ela vai mostrar qualquer erro que estiver acontecendo e vai ser muito inteligível e fácil de compreender. Ele inclusive vai estar falando para você a linha que está acontecendo o problema. Enfim, se vocês tiverem qualquer problema, essa telinha vai estar apresentando uma dica da solução, o mais próximo possível dela. Então, vamos continuar. O que a gente quer é incluir uma pessoa. Então, vamos colocar iniciar os valores como vazio para o nosso formulário e vamos capturar essas informações como parâmetro para a nossa inclusão. Então, incluir a pessoa, né? Ele vai, em vez de receber as variáveis, ele vai trabalhar com as próprias variáveis do escopo definidas e que estão bindadas, né, estão vinculadas no HTML pelo ngModel de cada um dos campos. Então isso vai ser transparente, porque ele vai sempre estar colocando na lista de pessoas um novo objeto, exatamente pegando desses campos. E essa lista vai estar crescendo. Então, atualizando, incluir pessoa,
nova pessoa, idade 12, país Brasil. Incluir e tá lá a nossa nova pessoa funcionando. E tanto inclusão eu posso incluir N vezes quantas vezes forem necessárias. Outra coisa que a gente pode fazer é depois criar filtros, verificar se incluir ou vamos esvaziar esses campos. Então, uma maneira simples de fazer isso é no momento que eu incluo uma pessoa, eu posso pegar o meu escopo e definir ele todo como vazio. Então, pego exatamente essa definição aqui e digo que isso vai acontecer de novo aqui. Então, formulário de inclusão vai receber um objeto com um novo objeto e ele vai provocar uma atualização desses campos também, porque o objeto passou a ser vazio e esses campos estão vinculados a ele. Então, isso também vai resolver o reset que a gente vai precisar criar aqui. E outra coisa que a gente pode fazer também é, no momento em que algum desses campos aqui tem um tamanho maior do que 1, né? Então a gente pode somar o tamanho desses campos aqui e essa soma desses campos pode me falar se esse botão vai estar ativo ou não. Então a gente pode criar uma variável de exibir ou não um botão, ou mostrar ele ativo ou não ativo. E aí você começa a evoluir na sua interface, exatamente trabalhando com os objetos da sua tela. Então vamos fazer esse teste exatamente de inclusão. Incluir uma pessoa, nova pessoa, idade 12, Brasil. Então no momento que incluir, olha, apagou. Então a gente tem uma nova pessoa. Como a gente não está fazendo nenhum teste, a gente pode incluir pessoas sem informação. Então ele está incluindo vários objetos vazios aqui. Mas isso daí é um detalhe, a gente pode criar em futuros vídeos, a gente pode criar regras e trabalhar exatamente essas regras. Não vou deixar o nome ir. E a gente vai ter uma aula especial só para validação de formulários e como é que a gente pode usar a validação de formulários com o Angular também, que é um tema muito interessante para a gente já estar começando a fazer formulários inteligentes usando o Angular. Então é isso, pessoal, já mostrando para vocês o potencial do clique, né, o potencial dos eventos, o potencial de usar o show, o hide, né? Então aqui já dá um poder assim muito grande. A gente não precisou fazer um on-click, basicamente. A gente colocou um ng-click aqui. Um clique, eu digo um clique via jQuery, pegando objeto, identificando qual é a lista, nada disso. A gente colocou um clique onde nos interessava, que era, eu quero um clique nesse botão, eu quero um clique nesse botão. Ou seja, eu tenho dois botões na tela, dois botões, eu coloco o clique em dois lugares. E esse comportamento do objeto ele vai responder por isso na tela, sem mais nenhum trabalho braçal para estar criando eventos em delegate, via jQuery, etc. para resolver esse problema. Tá? Então, basicamente, isso é uma breve introdução do poder do clique com repeat, com show. Isso daqui já te dá um poder muito grande. Vou até colocar aqui uma variável, exibir formulário de inclusão passa a ser falso no momento que eu faço a inclusão. Então isso aqui também pode aumentar um pouco mais a minha usabilidade. Então, Roger 2, idade 33, país Brasil. Inclui. Prontinho, criou Roger 2, eu quero incluir uma nova pessoa, abre de novo o formulário, vou incluir, ele vai esconder. Né? Depois faz os testes de validação e não permite que você coloque uma pessoa sem nome, sem nada. Então é isso aí, galera. Então para a próxima aula, aguardo vocês na próxima aula, espero que tenham curtido. Curtam esse vídeo, se inscrevam e vamos juntos até a próxima aula e vejo vocês avançando no uso de Ajax. Isso aí, vamos começar a usar funções Ajax no nosso site. Então, se gostaram desse vídeo, dá uma curtida, se inscrevam no canal, me deem feedbacks para que eu possa melhorar
essa experiência de trabalhar com Angular e resolver a sua vida de uma maneira muito mais fácil. Então é isso, galera. Encontro vocês na próxima aula. Forte abraço.